Hey guys, how are you? Welcome to our class 2. Bem-vindo à nossa classe 2. Hoje nós temos aqui o nosso professor convidado, o professor Armando, da Globo Amazon Brasil, e vai nos How are you ajudar aqui doing, durante a guys? aula. Ok. Obrigado, Armando, pela parceria aí, tá? Thank Vamos lá, you. vamos começar. You're welcome. Ok? Vamos lá, vamos compartilhar a nossa página do livro, ok? Da classe 2, a classe 2. Espero que vocês tenham feito os exercícios direitinho lá né, até o ditado da Class 1. É importante que você finalize todos os passos para entrar agora na Class 2. Né? Na verdade, nós temos, antes dessa aula que eu estou dando de gramática, você tem o Homework Stage 1, lembre-se. Se você não fez o Homework Stage 1, dê um pause aqui e vai fazer lá o Homework Stage 1 com todos os passos, que é escutar e repetir, né? Reescrever as frases no caderno, traduzir a frase, escutar, repetir, traduzir em voz alta. Faça os 5 passos para que você possa memorizar muito bem, né, as frases lá e o conteúdo, tá bom? Nós também temos exercício extra de prática, tá lá. Clique aqui nos 5 passos para você poder também dar um reforço, né, professor Armando? Que é escutar o áudio na nossa outra plataforma, para você clicar e gravar sua pronúncia e testar ela. Não é isso, professor Armando? Exatamente, exatamente. É o que nós falamos da outra vez, né, Paulo? Perseverança, né? Exatamente, precisa ter perseverança, né? E disciplina acima de tudo, né? Quem não tem disciplina não conquista nada. E o inglês você precisa de muita disciplina. Prometo a vocês, se vocês estiverem disciplinados, focados, nós vamos chegar do básico ao avançado até o final desse ano, tá bom? Vamos lá. Class 2 Main Question. Toda aula tem o seu main question. E a main question dessa class é Are you a doctor? Vocês percebam que are you a doctor? Você é um médico, tá certo? Isso daí é o verbo to be na forma interrogativa. Nós sabemos que o verbo to be é o terror dos brasileiros, todos têm essa algeriza, né? Essa versão ao verbo to be, mas posso lhe garantir que ele é muito importante. Nós usamos muito, muito aqui no dia a dia. Então, abra seu coração para poder entender melhor o verbo to be e deixá-lo fluente. Uma coisa você já vi 1000 vezes esse verbo to be. Uma coisa é ele estar fluente. A gente precisa de fluência para trabalhar com o verbo to be, tá certo? Então, nós antes mesmo de abordarmos o verbo to be, nós vamos ver aqui os pronouns, os personal pronouns, que são os pronomes pessoais, tá? Que você vai utilizar ele a vida toda para o inglês, tá certo? Então, vamos lá, vamos praticar um pouquinho a pronúncia, tá? Não esqueçam de praticar no próprio QR Code, no QR Code, né? Botando a sua câmerazinha ali para você poder ter acesso ao áudio. É importante que você escute o áudio, treinar seu ouvido, treinar sua pronúncia, porque ninguém tem bola de cristal, né? Em inglês não é B com A, ba não. Tá? Então você precisa escutar o áudio para você saber a pronúncia. Então vamos praticar um pouquinho. Vou aproveitar que estou aqui com vocês. Vou praticar um pouco. Vamos lá. Repeat after me. Repita comigo. I. De onde você estiver, pode treinar aí. Vamos lá. You. He. She. It. We. You. They. O que nós podemos falar aí dos pronomes pessoais? Primeiro, a similaridade entre o you, né? You, você, you, vocês. Ok? Que nós temos o you, segunda pessoa do singular, e you, segunda pessoa do plural. Quando é que eu vou saber quando é um, quando é outro? No contexto. Então, por exemplo, o professor Armando vai digitar uma frase aí que eu vou dizer para vocês. Se eu falo assim, You are a teacher. Você é um professor. You are a teacher. Você é um professor. Observem que o azinho é importante, tá, pessoal? O azinho é o artigo indefinido uma. E no inglês nós usamos esse artigo indefinido o tempo todo quando nós estamos falando de profissão. No Brasil nós falamos você é um melhor. Aqui nós falamos você é um professor e no Brasil nós falamos você é professor. Então não esqueçam do artigo indefinido aí, muito importante. Lá na classe 3, é a classe 3, professor Armando, que a gente vai falar mais detalhadamente sobre o artigo indefinido? Sim, IN, beleza. exatamente. Ótimo. Então, voltando aqui, nós temos You are a teacher. Você é um professor. Agora eu vou dar uma outra frase que eu vou usar a segunda pessoa do plural, que é vocês. Vamos lá. You are teachers. You are
teachers. You are teachers. Percebam que agora nós temos uma frase no plural, né? A primeira, você é um professor, e na segunda, vocês são professores. Vocês são professores. Então, percebam que you are é igual para os dois, mas depois, no contexto, você define se é plural ou singular. Percebam que não tem um artigo indefinido a, uma, nessa segunda frase que é plural, tá certo? Você não pode falar you are a teachers. You are teachers, tá certo? Então, esse é o ponto importante, definir, entender qual é o you singular e you plural. Tá certo? Outra questão interessante é que nós temos o I como primeira pessoa do singular, nós temos o you como segunda pessoa do singular, mas a terceira pessoa do singular no inglês são três, na verdade, ok? Que é he, que é usado para homem, she, que é usado para mulher, e it, que é usado para coisas, objetos e animais. Tá ok? Então, fiquem atentos a essa questão, porque no inglês é diferente. Temos três pessoas no lugar da terceira pessoa do singular, tá certo? E, professor Armando, quando é que nós usamos, na verdade, esse it aí? O he está claro que é homem, o she está claro que é mulher, e o it, como é que fica sendo usado esse it? O it, ele é utilizado para ele ou ela, no singular, mas para tudo que não é gente, para tudo que não é pessoa. Pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma coisa, um carro, uma casa, um cachorro, mas tem o detalhe aí do cachorro, né, professor Paulo, que você vai falar aí, né? Mas, enfim, animais de uma forma geral e qualquer coisa que não seja gente, que você precisa usar ele ou ela, você vai usar it, com um detalhe que o professor Paulo vai falar agora. É isso aí, é sobre os cãezinhos, né? Os pets aqui, os animais domésticos. O cachorro aqui, que é já quase um membro da família, né? Se você usar, né? Se um cachorro tiver nome de família, não chame de it, porque se você vai arrumar problema com algum americano aqui. Se for menino, você vai ter que falar he. Se for menino, você vai ter que usar she. Tá bom? She. Não, nunca it. Tá certo? Beleza. Então vamos lá para o último, que é o they. Ok? Observem que não é com D de dado, é com TH. Lembra do TH? A gente tem falado lá desde da primeira lição. They. Você tem que soprar aqui, ó. They. Tá certo? Porque se você falar com D de dado, que muitos brasileiros às vezes preguiça de pronunciar o TH, falam day é dia. Né, professor Armando? Pode digitar aí? Só para. Muita gente sabe, mas só para confirmar. Que é bem parecida a pronúncia, né? Então, day quer dizer dia. E aqui é they, eles, elas, tá bom? Não se esqueçam da pronúncia, a diferença na pronúncia. Então, beleza. Então, vamos lá, professor Armando. Sobre essa questão do it, né, como pronome, como sujeito oculto, nós temos exemplo ali do que estamos abaixo, né? It is raining, it is raining, está chovendo. A gente nunca vai falar isto está chovendo, né? Está chovendo. Então, nesse caso, o it funciona como um sujeito oculto, tá certo? Não se esqueçam disso. Vamos passar aqui os new verbs, não vamos falar dele agora, que vai ser o tema para a próxima aula, e você também pode estudar aí, ler, praticar pronúncia, tá certo? Não deixe de usar o áudio para você escutar, tá bom, professor Armando? Então, sobe, por favor, aí, para a gente ver o próximo conteúdo dos pronomes, melhor, do verbo to be, certo? Isso. Então, não deixe de escutar o áudio aí para praticar os new verbs, tá certo? Vamos lá, vamos ver o verbo to be. Está dizendo ali que o verbo to be tem dois significados, verbo ser e estar, tá bom? Importantíssimo, verbo ser e estar. E como é que eu vou saber quando é o verbo ser ou estar? No contexto, tá certo? Deixa eu digitar uma frasinha para o professor Armando digitar para mim, tá bom? A frase é a seguinte. I am here. I am here. I am here quer dizer eu estou aqui. Olha só, eu estou aqui. Ok? E a próxima frase é I am a lawyer. I am a lawyer. Eu sou um advogado. I am a lawyer. Eu sou um advogado. Então percebam que o verbo to be, na primeira frase, ele está com o verbo estar. E na segunda, ele está como verbo ser. Eu sou. Tá certo? Então fiquem atentos aí,
que você vai saber quando é um, quando é outro, só na frase, só no contexto. Vamos lá, vamos ver agora, fazer uma leitura do verbo to be na forma afirmativa, affirmative form. Vamos lá, repita comigo, repeat after me. I am. Agora a contração, I'm. You are. Contração agora, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, there. Ok? Então essa é a contração, a abreviação. Mas por que que é usado? Por que o pessoal, por que que o americano contrai tanto, Armando? As palavras aí. Não existe uma razão específica, né? É porque o americano tem essa mania mesmo, né? De economizar tempo, eu diria, até falando, né? Então, ele tem essas duas possibilidades. É isso aí. Então é questão de cultural mesmo. O americano vai abreviando tudo e aí é uma forma abreviada e pode usar uma quanto a outra? Sim, pode usar. Mas eu aconselharia você praticar um pouco mais as formas contractas, que é mais utilizado pelo americano no dia a dia, tá certo? Então, não esqueça de escutar o áudio para você treinar a sua pronúncia. Então, aqui nós estamos fazendo a forma affirmative, a forma afirmativa, tá certo? Tem um exemplo aqui, he is a student, que ele é um aluno, ele é um estudante, forma afirmativa, ok? Vamos dar uma olhadinha agora na próxima, que é a interrogative form, a forma interrogativa, ok? Onde nós ensinamos vocês como fazemos perguntas com o verbo to be. E está bem claro ali que existe uma inversão entre o verbo to be e o pronome pessoal. Simples assim. Quer fazer pergunta? Inverte. Então, em vez de I am, eu vou falar I'm. Repita comigo. Repeat after me, guys. I'm. Ok? Desculpa. Forma interrogativa. Invertendo. Am I? Ok? Am I? Agora da segunda pessoa. Are you? Are you? Agora da terceira pessoa. Vamos lá. A terceira pessoa são três, lembra? Is he? Is he? Segunda. Is she? Is she? E a terceira, da terceira pessoa do singular. Is it? Is it? Então, quer fazer pergunta com um desses pronomes? Você vai ter que inverter, tá certo? Vamos ver a primeira pessoa do singular. Melhor, a primeira pessoa do plural. Are we? Are we? Are you? Are they? Ok? E quando nós usamos essa inversão, nessa forma interrogativa? Simples. Quando nós vamos fazer perguntas. E fazemos perguntas o tempo todo. Né? Olha a pergunta que a gente deu como exemplo. Are you a teacher? Are you a teacher? Você é um professor? Além dessa questão da inversão, você tem que entonar, né? Tem que ter uma entonação de pergunta, tá certo? O idioma inglês é um idioma de entonações. Então, você tem que fazer uma entonação de pergunta. Are you a teacher? Are you a student? Are you a lawyer? Tá certo? Diferente de você falar I am a lawyer. Tô afirmando. Tá certo? Então, professor, meu irmão, me pergunta aí como eu estou. E se puder digitar aí também, só para a gente poder lembrar o pessoal aqui que é algo muito comum que provavelmente já viram ali. How are you, Paulo? I'm good. Thanks for asking. What about you? I'm good too. Thanks for asking. Ok. Então, nós temos o how are you, que já está invertido, tá vendo ali? Às vezes as pessoas fazem as perguntas e nem se tocam, que já trabalham isso no dia a dia. How are you? Como está você, né? A gente faz a inversão. Eu posso perguntar how is he? How is she? Ok? Eu posso usar até o nome da pessoa. How is Armando? How is Vinny? How's your brother? Posso perguntar, como está seu irmão? How is your brother? Ok? É muito comum também, tá bom? How's Vinny? Como está o Vini? Tá vinil ali. O How's Vinyl? Esse é o nome que eu dei para ele, né? Vinyl. Tá certo? Então é isso. How's your brother? Como está seu irmão? Tá certo? Então, seu irmão, por que esse? Porque seu irmão é ele, é um homem. Tá certo? Então, beleza, pessoal. Então, nós já vimos a forma interrogativa. Agora vamos partir para a próxima forma, que é a negative form. Forma negativa. Muito simples. Acrescentamos o not no verbo, né? Então, por exemplo, I am not.
como o americano abrevia tudo, não vai ser diferente aqui, as contrações, né? Então, não existe a contração entre o am, verbo to be am, né? Sou, estou, com o not, não existe. Então, você vai fazer o quê? Abreviar I'm not. I'm not. Tá certo? Lembrando, I'm not, quer dizer, eu não sou, eu não estou. Vai depender do contexto. You are not. Repita comigo. Repeat after me. You are not. E a forma contracta vai ficar you aren't. Juntando o are com not, fica aren't. Ok? Não aren't. Aren't. Ok? He is not, fica he isn't. She is not, fica she isn't. E it is not, fica it isn't, or it isn't. Isn't, ok? Is was not, isn't. We are not, fica we aren't. You are not, que é vocês não são, vocês não estão. You aren't. E they are not, they aren't. Então, assim nós fazemos a forma negativa. Então, nós falamos sobre a forma afirmativa, interrogativa e negativa. Mas para qual a utilidade disso? Pessoal, no dia a dia a gente afirma coisas, a gente nega coisas e a gente faz perguntas. Então, é justamente para isso. Então, se nós estamos, por exemplo, fazendo algum tipo de pergunta para alguém, né? Por exemplo, are you a student? A pessoa vai falar o quê? Yes, I am. Se for, sim, eu sou. Se não for, no, I'm not. Ok? O professor Armando vai baixar mais um pouquinho, a gente vai ver a próxima parte que fala justamente sobre as short answers, ok? Nas short answers, nós temos as respostas muito curtas, sendo que nós respondemos de forma curta, porém organizada, né? Corretinha. Então, aqui está no exemplo. Are you an Uber driver? Você é motorista de Uber? Depois, se eu sou, eu falo yes, I am. Se eu não sou, eu falo no, I'm not. Essa é a estrutura gramatical correta. Ah, Paulo, se eu falar yes ou no? Professor Armando, posso falar yes, no, yep, nope? Eu posso falar yeah? Posso falar dessa forma? Professor Paulo, de uma forma muito informal, né? Numa situação assim extremamente informal, mas não é adequado, não é adequado. O É. ideal é realmente você falar ou yes I am, ou no I'm not, ou yes he is, ou no he's not, né? E por aí vai. Você quando fala corretinho, você mostra que você tem uma boa segurança no idioma, né? E o yeah, no, é o inglês do dia a dia ali. Quando você estiver mais fluente, largadão, aí você vai, fala como você quiser, mas no começo treina direitinho, tá bom? É isso que eu ia Impressiona o falar, americano professor ali. Paulo, fica desleixado, né? Você falou largado, né? Fica desleixado, né? Yeah, no, é isso aí, é isso aí. Então a gente quer impactar, a gente quer causar, para quando perguntarem, Rica, onde você aprendeu inglês? Aí você fala Global Amazon School, na Jornada da Fluência, tá bom? Vamos lá, pessoal. A pessoa mandou, acabei não falando um pouquinho sobre a questão ali daquele do quadrinho verde, onde nós temos alguns exemplos de como vai usar o verbo to be, né? As pessoas falam, o verbo to be é fraquinho, é logo no início. Não, o verbo to be se usa bastante aqui, ó, para você falar a idade, por exemplo, da pessoa, né? Quer falar a sua idade, você usa o verbo to be aqui, ó. He is 24 years old. Ele tem 24 anos. Os americanos, melhor, os brasileiros, quando estão aprendendo inglês, eles cometem um erro muito grave, né, professor Armando? Em relação à idade, né? Fala para o pessoal aí, qual o maior erro do brasileiro aí? Nossa Senhora, é um erro bem pesado, né? Responder idade com o verbo to have. Falar I Exatamente. have, né? Completamente errado isso. A gente não pode fazer tradução direta, né, professor Paulo? A gente tem que entender que uma língua utiliza algumas coisas de uma forma e outra língua utiliza outras coisas de outras formas. É isso aí. É isso aí, pessoal. Pense o seguinte, tá? Quando nós fazemos uma pergunta sobre a idade, tá? Ah, nós fazemos com o verbo to be. How old are you? Então, por que que você vai meter o have no meio aí? Né? Porque o brasileiro pensa que às vezes é igual nesse caso, né? Eu tenho, have é o verbo ter. Então, a gente já viu estudos aí de pessoas que trabalham em recursos humanos, quando fazem perguntas, melhor, a pessoa vai fazer entrevista em inglês e ela pergunta logo how are you, how old are you? Qual a sua idade? Porque se o cara falar I have, já está reprovado. Não vai nem continuar a pergunta. Se ele não sabe aquilo, vai ser uma lástima ao restante, né? Então ele para por ali mesmo, tá bom? Então, perguntou com o verbo to be, mas como o verbo to be? Seria mais ou menos assim.
How old are you seria quão velho você é, quão velho você está. E quando você responde eu sou 50, no meu caso, 51 anos velho, mais ou menos isso, ó. Years quer dizer ano e old quer dizer velho, né? Então, how old are you? I'm 51 years old. Precisa falar tudo? Não. Você pode falar, por exemplo, I'm 51, eu sou 51, I'm 24, tá bom? Aí você fala só o número ali, tá bom? Com o verbo to be na frente, não se esqueçam disso, tá bom? Senão fica muito jogado no dia a dia ali. Beleza? Também falamos a hora, olha aí, ó. It's 2 o'clock. São 2 horas. Então, você também pode pergunta, como o senhor está digitando ali, ó. What time is it? Que horas são? E quando não respondemos ali, ó. It is, perguntou what time is it? Então, quando eu respondo it is 2 o'clock. Então, por exemplo, what time is it? It's 5 o'clock. São 5 horas. Tá certo? Então, não se esqueçam disso. Nós podemos também dizer a profissão. Eu pergunto, what's your occupation? Né? Qual a sua ocupação? Qual a sua profissão? What's your profession? I am a teacher. Eu sou um professor. I'm a businessman. Eu sou um empresário. Tá certo? Então, outra forma de usar também. Para dizer teu estado, né? Teu estado de espírito. I am happy. Eu estou feliz, né? Como você está sentindo naquele dia. I'm fine, I'm good. Então, I'm tired. I'm tired. Quer dizer, eu estou cansado. Digita a palavra só tired ali, pessoal, Armando. Para quem não sabe ainda. A palavra tired. Tired. Ok? Para vocês saberem que tired quer dizer cansado. Digita outra aí. I'm busy. I'm busy. Estou ocupado, tá certo? Então, pratiquem bastante os vocabulários, pratiquem, memorizem. No final das contas, a gramática inglesa não é tão difícil e o que pega mesmo é a quantidade de vocabulários que você sabe, de verbos e expressão geomática. Por isso que toda lição nós vamos ver ali uma gama boa de verbos, vocabulário e expressão geomática, tá bom? E você não perca a oportunidade de quando você estiver estudando aqui com a gente, que vai ter muito vocabulário, você também escutar música, assistir filmes e tentar pegar ali, né, na legenda um conteúdo. Né? Procura não fazer muita coisa, coisa fora. Assistir outras aulas, aplicativo, para você não se confundir, tá bom? O conteúdo aqui é suficiente do básico ao avançado. Nós temos o Book 1, que é isso que você está fazendo, depois vamos passar para o Book 2, cada lição, cada livro tem 10 lições, enfim, você vai ter tudo aqui. O que eu estou falando é em relação ao material extra, né? Para praticar, que são filmes e músicas, você aprende muito inglês, tá certo? Então, pessoal, Armando, eu acredito que seja só isso, né? O próximo passo aqui é você partir para o Check Your Progress, onde você faz exercícios para fixar a gramática que nós estamos falando aqui, real time, logo depois. O senhor Armando está botando na tela aí o nosso Check Your Progress, onde você vai colocar ali, ó, complete the chart with the correct verb to be formed. Então, tem a forma afirmativa, negativa, interrogativa. Então, a que está preenchida na afirmativa, você vai ter que fazer negativa, interrogativa. Por exemplo, a do meio ali só está na forma negativa, você tem que fazer afirmativa e interrogativa. A última só está na forma interrogativa, então tem que fazer negativa e afirmativa, tá certo? Então, esse exercício para você fazer, imprime ou faz no próprio caderno, copia lá, tá certo? O number 2 é fill in the blanks with the correct personal pronoun. Preenche os espaços em branco com o pronome pessoal correto. You, he, she, it, we, they. Então, preenche ali direitinho, tá bom? O number 3 é answer the question with the short answers. Lembra das respostas curtas? Yes, I am. No, I'm not. Yes, he is. Coloca aí. E por último, nós temos o number 4, right? Complete with the correct verb to be. Aí é fácil. Aí é só você botar o verbo to be que acompanha aí cada pronome pessoal que vocês aprenderam. Tá certo? Tem a folha de respostas, no finalzinho você vai lá. No finalzinho que você fizer, você vai lá, não vai lá antes. Tá bom? Teste seu conhecimento aí, tá certo? Mas nós vamos ter algumas outras lives que a gente vai debater sobre alguns exercícios, vão anotando aí as dúvidas, ok? Então é isso. A nossa Class 2 chegou ao fim, né, professor Armando? E em breve nós vamos postar as próximas aulas aí para que você possa ir acompanhando o material, foca, se dedique. Tá bem basiquinho agora para quem já sabe inglês, mas a gente vai avançar. Foca nessa base, exercita, tá? Eu falo pro pessoal, humildade, tem humildade, porque a gente está todo mundo aprendendo aqui e a gente precisa corrigir, né? Algumas falhazinhas que a gente teve em base aí, tá bom? Só Armando, alguma mensagem aí para a galera?
Apenas uma palavra: perseverança. É isso aí. Sem perseverança, ninguém chega a lugar nenhum. E o inglês não é diferente, tá bom, pessoal? See you guys later. Bye bye. See you guys. Bye bye.